Federal. Continua temos duas situações diferentes. Quando ele fizer esse passo a passo, vocês vão perceber que precisa da carteirinha do Porto, tá? Da Receita, na verdade, né? Da alfândega, para poder fazer a dele. Então, acho que já vai tirar bastante dúvidas aí. Outra coisa é que a gente está sendo gravado. Nós estamos gravando esse passo a passo, esse treinamento aqui, e vamos disponibilizar no canal do Sindaerj do YouTube. Então, vocês avisam os colegas, quem perdeu, quem não pôde, não entendeu, está com dúvida, é só ir lá no canal, olhar novamente o vídeo. Assim a gente evita aí de fazer a mesma pergunta 20 vezes no grupo, né? Porque a gente acaba não olhando nem nada. Estou vendo aí que a gente está com um bom número de pessoas assistindo, isso é bacana, isso dando certo aí, se a gente vê que realmente o pessoal está gostando desse treinamento que eu faço, a nossa ideia é aumentar e criar de vários assuntos mais para frente aí, né? A gente está acabando o ano para 2021. Então, gente, para quem chegou agora, novamente, bom dia, tá? Agradecer o Péricles, que está aí, o nosso convidado, se disponibilizando o seu tempo para poder fazer esse treinamento para nós aí. E deixamos as dúvidas para depois, no final da apresentação dele. E também fico para tirar para vocês as dúvidas sobre a carteira da alfândega. E repetindo, vai estar lá no YouTube depois para vocês assistirem. Péricles, é contigo agora. Só por último, mantenham os seus microfones fechados, por favor. Obrigado, Péricles, é contigo. Bom dia a todos. Eu que agradeço a participação, o interesse de todo mundo aqui. Meu nome é Péricles, né, como a Célia apresentou. Eu sou atualmente o responsável, o supervisor lá do setor de permissão e cadastramento da Guarda Portuária. E nós vamos falar agora das novas mudanças que estamos realizando no controle de acesso ao Porto do Rio de Janeiro. A princípio, a Companhia Docas fez alguns investimentos para tentar realizar modernizações e melhorias no controle de acesso ao porto. Uma delas foi as instalações de equipamentos, hoje que entram diariamente, já devem ter percebido, algumas câmeras que fazem leitura de OCR de veículos, nós vamos ter também leituras de faciais, biometria, tudo isso na entrada do porto, leituras biométricas. A ideia é que a gente tenha uma modernização que traga aí uma maior segurança no controle na entrada do porto, por se tratar de uma área controlada. Então, com isso, nós também criamos um sistema para facilitar não só a vida dos usuários, mas também a própria guarda portuária, na hora de fazer o cadastramento. Nós estávamos acostumados o modelo que sempre foi de a pessoa se dirige à guarda portuária, ao setor de credenciamento, junta toda a documentação, leva a documentação, faz diversos modelos de fichas para preencher, de solicitação de cadastramento, ficha de credenciamento e anexa a todas aquelas documentações. A guarda portuária verifica toda a documentação, marca uma data para o usuário ir retornar para buscar a documentação e, com isso, o usuário volta só para buscar a permissão pronta. Esse processo, a gente chegou à conclusão que, além de burocrático, também estava trazendo uma enorme demanda para o nosso setor de funcionários para realizar a verificação de documento. A ideia foi, então, criar um sistema online onde o próprio usuário pudesse fazer a sua solicitação, fazer o seu próprio cadastramento, enviar a própria documentação, tudo por esse sistema online. Com a documentação e o cadastramento verificado pela Guarda Portuária e aprovado, o usuário está apto a entrar no porto. Então, quando ele está já ativo, o seu cadastro está ativo no sistema, nesse primeiro momento que a gente está de pandemia, a forma com que ele vai ser autorizado a entrar no porto é através de QR Code. QR Code, para quem não conhece, é uma figura geométrica que consegue ser lista por aparelhos que têm a emissão de laser. Tá?
Então, esse QR Code vai ser o que o despachante vai ter como autorização para poder entrar no porto. Ele pode ser impresso, na hora que o usuário chegar lá no porto, mostrar para o guarda fazer a leitura, ou pode ser também no telefone celular. Só que eu aconselho fazer fazer de forma impressa, porque tem aparelhos de celular que eu já verifiquei que a leitura não consegue ser realizada lá na hora de entrar. Tem aparelhos que funcionam, outros não. Não sei se é por causa da proteção do protetor de tela ou se é por causa da tecnologia do aparelho celular, que tem uma tela diferente da outra. Então, por isso que eu aconselho a todos imprimir o seu QR Code depois que tiverem ativo. Eu vou começar, então, aqui fazendo a apresentação do sistema. Só que antes, eu gostaria só de combinar com vocês. Quem tiver dúvida sobre o assunto que a gente for falando a cada momento, pode levantar a mão, pergunta, porque a ideia é realmente tirar todas as dúvidas, tá? Não ficar... isso aqui depois eu acho que não tem necessidade de perguntar. Perguntem mesmo, porque não só é interesse de vocês, mas também é meu interesse que os senhores entendam, aprendam, porque os dois lados, entendendo como funciona o sistema, eu acho que facilita a vida para as duas partes. Bom, então eu vou abrir a tela aqui de compartilhamento do meu PC. Périx, bom dia. Eu só não estou conseguindo ver a tela. O pessoal está conseguindo ver aí? Não, vou abrir agora. Tá ok. Vou abrir agora a tela aqui. Peço primeiro desculpas, senhores, porque eu tive que usar o computador aqui de casa e para facilitar, até porque o lado do trabalho toda hora liga, usa a internet do celular, e aqui de casa aqui eu não tenho esse tipo de incômodo. Eu só não estou com câmera minha, mas a tela do computador aqui com o sistema eu vou compartilhar aqui agora. Os senhores conseguem visualizar? Agora sim, consigo. Sim. Tá joia. Bom, essa é a página principal do sistema. O link do sistema é esse que está aqui em cima, sgad.portosrios.gov.br. A primeira tela que os senhores vão ver é essa daqui, onde de cara já tem o CPF, que é o login que os senhores vão usar para acessar o sistema, e a senha que os senhores cadastrarem. Repare que aqui embaixo tem um telefone de central de atendimento. A gente colocou esse telefone, que é uso exclusivo de WhatsApp, tá? A gente não atende ligação. E esse WhatsApp é justamente para todos os usuários do Porto que precisam fazer o seu cadastramento, o seu credenciamento, tirarem suas dúvidas. Hoje a gente está recebendo muito atendimento nesse WhatsApp. Então, as mensagens que o senhor mandar pode ser que não sejam respondidas na hora, mas com certeza todas elas vão ser respondidas dentro da ordem que a gente recebe lá de atendimento, tá? Por isso que o WhatsApp é um facilitador. Porque se a gente fosse botar telefone, eu acredito que muitos não conseguiriam ser atendidos pela enorme demanda. Mas o WhatsApp fica salvo, fica registrado a mensagem, assim a gente consegue responder todo mundo. Primeiro passo, então, é clicar aqui nesse link aqui, quero me cadastrar. Aí a gente abre a ficha de cadastro. Os senhores têm que vir aqui em cima no tipo de cadastro. Reparem que hoje a gente já está com a transportadora de carga, já estamos com o transportador autônomo, estamos também começando com o prestador de serviço, que ainda está em fase de teste, e os senhores vão clicar aqui nos despachantes aduaneiros. O primeiro passo, como o despachante aduaneiro, ele é responsável por ele mesmo, ele não precisa da pessoa da empresa, diferentemente de outros tipos. Por exemplo, o transportador de carga, ele tem que preencher os dados não só do dele como representante legal, mas também da própria empresa, tá? No caso do despachante aduaneiro, não. É só os dados dele. E ele por ser pessoa física, mas simbolicamente, para o sistema, ele vai funcionar como se fosse uma pessoa jurídica. Por quê? Porque é ele mesmo que vai fazer o cadastro do ajudante dele. Tá? Na figura dos outros tipos de usuário que a gente tem, por exemplo, das transportadoras, a pessoa cria o cadastro da empresa, cria o dela, e depois vai criando funcionários e veículos.
Por isso que a gente tem lá no usuário, nos outros tipos de usuário, a personalidade da pessoa jurídica. Aqui no despachante não, como eu expliquei. Nós não temos a personalidade da pessoa jurídica, entretanto, para funcionamento de sistema, é como se fosse, e o despachante mesmo, ele que realiza o cadastro do ajudante. Tá? Então, o primeiro passo é preencher os dados do próprio despachante, o nome. Eu oriento que seja preenchido conforme está no próprio documento de identidade dos senhores, tá? Por exemplo, qualquer dado aqui, qualquer letra que os senhores preencham diferentemente, quando o cadastro chegar para a gente verificar que tem algum dado aqui preenchido diferente do documento, a gente vai retornar para os senhores, vai informar pendência e vai voltar o cadastro para os senhores corrigirem. Por isso que é ideal verificar direitinho aquilo que foi preenchido para que não precisa retornar com pendência. Os dados aqui de data de nascimento, CPF e RG, não precisa botar barra, ponto, basta botar somente o número, tá? Então, por exemplo, eu vou simular aqui, vou fazer com os senhores o passo a passo, vou simular um exemplo de como se eu estivesse criando um usuário agora. Vou botar aqui, então, por exemplo. Como se eu estivesse criando um despachante. Eu vou botar o nome aqui de teste, que aí depois, quando a gente terminar o treinamento, eu consigo cancelar com uma facilidade. Então, digitei o nome do meu despachante. Vou simular aqui uma data de nascimento. Repare que eu não estou botando barra. Quando eu vou preencher, o próprio sistema já inclui a barra da data de nascimento. O CPF, eu vou ter que gerar aqui um CPF válido, porque o sistema só aceita CPFs válidos, tá? Na verdade, não é válido para Receita. Sim, todo CPF tem um código, né? Que permite ao sistema entender se esse CPF realmente está dentro do padrão. Os senhores percebam que, por exemplo, tem algumas categorias, tem alguns campos a serem preenchidos que tem um asteriscos do lado, tá? Esse asterisco significa que para o sistema é de preenchimento obrigatório. Não que os outros campos que não têm asterisco não sejam também obrigatórios, tá? Mas os que já têm asterisco, os senhores sabem que tem por obrigação preencher. Simulei aqui o RG também. Eu percebo que no cadastro de alguns usuários cria uma dúvida aqui no emissor. Emissor é o código, é o emissor do documento, tá? Por exemplo, Detran/RJ. Algumas pessoas ficam na dúvida se é a data de emissão. Não, é o órgão emissor. Não. CNH, vou simular aqui também, que não tem nenhum código obrigatório. Bom, tem pessoas que não têm CNH ou que não precisam entrar no porto de veículo. Essas pessoas que não desejarem entrar no porto com seus veículos, basta não preencher a CNH, tá? Esses dados da CNH. Quando a pessoa preenche, eu já entendo que ela precisa entrar no porto com o veículo. Quando a gente, por exemplo, a pessoa não preencheu os dados, então aqui, quando ela for anexar o documento, ela não precisa também anexar a CNH. Então, quando repetindo, ela não preencheu a CNH dela e não anexou, eu entendo que ela não vai entrar no porto com o seu veículo. Agora, tem situações, por exemplo, que a pessoa tem uma CNH vencida, tá? Ela não quer entrar, ou seja, ela aparelho não quer mais dirigir, um exemplo, não sei. Às vezes acontece a pessoa não quer mais dirigir, apesar dela ter CNH, tá? E ela usa a CNH apenas como um documento de identidade, que também pode. Acredito que os senhores saibam que, por exemplo, um documento, uma CNH que esteja com a sua data de validade vencida, ela pode ser apresentada como um documento de identidade. Ela não está apta para dirigir mais, aquela CNH, mas pode ser identificada como documento de identidade. E às vezes acontece. A pessoa anexa para a gente como documento de identidade. Então, caso alguém deseja fazer isso, eu aconselho fazer, não preencha aqui os dados da CNH e anexa a CNH apenas no documento do RG. Os senhores vão perceber que aqui, quando nós temos também um campo para anexar RG e CPF, pode anexar a CNH nesse campo aqui sem problema nenhum.
Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa quer entrar no porto dirigindo, ela preenche a CNH dela, anexa a CNH dela aqui, e quando chega aqui nesse campo aqui, repete a CNH. Esse é o padrão normal, sem problema nenhum. Não precisa, por exemplo, aqui eu boto a CNH e aqui eu vou procurar meu RG, CPF. Não, porque a CNH já tem os dados do RG, já tem os dados do CPF, então nós aceitamos sem problema repetir a CNH tanto aqui quanto aqui nesse campo, tá? Então vamos simular aqui a pessoa querendo entrar no porto com a CNH, preencheu aqui o órgão emissor da CNH, também não é a data de validade, e sim o órgão emissor. A data de validade entra aqui, nesse campo aqui. Como os senhores sabem, esse ano de pandemia, muitos dos setores públicos prorrogaram seus prazos de validade. O Detran foi um. Eu sei que o Detran publicou lá no site deles, que eu só não lembro a data correta, mas eu sei que a partir de fevereiro, algum dia de fevereiro lá que o Detran deixou claro, as CNHs que venceram em fevereiro desse ano prorrogaram automaticamente, se eu não me engano, até o final do ano. Então, como é que a gente está fazendo lá na Guarda Portuária? A gente está dando até uma prorrogada a mais, ou seja, CNH que venceu desde janeiro desse ano para cá, a gente está prorrogando automaticamente, está botando a data de validade automaticamente até 31 de dezembro. Apesar de que a gente já está em novembro e a gente, ou seja, teria mais ou menos 2 meses, né, de validade. Mas a gente está seguindo essa orientação porque eu não sei se o Detran, quando começar a chegar próximo da virada do ano, se ele vai prorrogar novamente ou se ele já vai considerar que o serviço dele restabeleceu a normalidade, tá? Então, por exemplo, eu percebi que o serviço de Detran, de alguns meses para cá, já começou a voltar. Apesar de muita precariedade, eu mesmo fui um que tive dificuldade de conseguir renovar o documento do meu veículo, mas depois de muita insistência eu consegui, tá? Então a gente vai aguardar o final do ano. Se final do ano não tiver nenhuma nova notícia do Detran, a gente entende que o serviço não foi prorrogado e vamos voltar a exigir a validade normal da CNH. Tá? Senhores, como eu estou aqui na tela de apresentação, eu não consigo ver o chat. Caso queira alguém que queira perguntar, de repente digita lá, levanta a mãozinha que eu acho que o administrador vai liberar o acesso e vocês podem me interromper sem problema nenhum, tá? Então, voltando aqui, vamos preencher a validade da CNH, vamos supor que ela já estivesse válida até o ano de 2025, por exemplo. Aqui eu vou botar um nome fictício também, para simular o nome do pai e da mãe. Aqui o local de nascimento é o local de nascimento da própria pessoa. No caso aqui já vem automaticamente em janeiro, mas se eu quiser mudar, tem as opções aqui para serem escolhidas. A função já vem preenchida automaticamente, claro, porque a gente está falando de um cadastro de despachante aduaneiro. O e-mail é o e-mail que os senhores devem colocar um e-mail que os senhores utilizam, tá? Porque vai ser o e-mail, esse e-mail que os senhores colocarem, que vai passar todas as informações do cadastro dos senhores. Toda vez que os senhores mandarem um documento, os senhores vão receber nesse e-mail informação. Seu cadastro foi enviado. Quando a gente aprovar o cadastro, vocês recebem no e-mail. O cadastro foi aprovado. Então, eu aconselho que coloquem o e-mail que os senhores utilizam com frequência. Tá? Vou botar o meu aqui só de simulação. A senha vai ser a senha que os senhores vão criar para entrar depois no sistema, aquela página principal que a gente viu lá, que vai ser formada, o login vai ser formado pelo CPF dos senhores, mais a senha que os senhores criarem aqui, nesse campo. Basta confirmar a senha e agora preencher o endereço. A minha página aqui, ela já preencheu automaticamente por causa do próprio navegador. Mas aqui, quando os senhores preenchem o CEP, automaticamente o sistema já faz a leitura do CEP dos Correios e já preenche o endereço, o bairro e a cidade. Quer ver? Vou botar um CEP aqui, por exemplo, 27. Preenchi o endereço. Aí reparem que ele já preencheu automaticamente
o nome da rua e o bairro e cidade. Ocorre que alguns lugares eu já percebi, principalmente quando são Cassinada, sem nenhum preconceito, mas quando a gente vai lá para o interior do estado, por exemplo, o CEP que o Correio reconhece vem com um nome, mas no comprovante de residência do usuário vem com outro. Então, às vezes é porque é nome de rua antigo que mudou, mas para o cadastro lá do comprovante de residência ainda não foi atualizado. Quando acontecer isso, não tem problema, tá? Vocês pode deixar aqui automático, sem problema, que a gente vai verificar lá no porquê que tá diferente. Se caso volte alguma pendência para os senhores dizendo que o endereço está diferente do que foi cadastrado, os senhores entrem em contato lá com aquele telefone lá, ou me avisa que às vezes foi descuido também do guarda. Acontece muito ali. Só para os senhores entenderem, isso aqui é novo não só para os senhores, mas também para a minha equipe que trabalha lá no setor. Então, pode ser que às vezes vai acontecer erro também da parte do meu avaliador. Até porque eles também estão aprendendo ainda muita coisa, tá? Então, por isso que a gente criou esse canal de contato para todos os problemas que os senhores tiverem, entrar em contato lá. Pode entrar em contato comigo também, não tem problema. Eu disponibilizo o meu telefone para todo mundo, apesar da Célia chamar minha atenção para isso, que eu sei que é complicado, que às vezes, por exemplo, tem horas que é muita gente tentando entrar em contato que eu não consigo responder. Mas eu gosto de ter esse contato, de tentar ajudar, de fazer o que a pessoa aprenda e acabo trabalhando dessa maneira. Então, caso os senhores verifiquem qualquer tipo de dificuldade, qualquer erro no sistema, ou erro no próprio... Pô, Péricles, eu mandei que o documento está correto e o guarda lá falou que está errado. Não tem problema. Me manda que a gente vai corrigir, eu vou mostrar para o guarda lá, vou chamar atenção para que ele preste mais atenção na hora da verificação, tá? Então, voltando aqui, preenchi o endereço, já apareceu automaticamente. Vou simular aqui o número da residência, o número do complemento. Aqui o endereço, mesma coisa, tá, senhores? Não esqueça de preencher o número, o complemento, conforme está lá no comprovante de residência, para não precisar voltar, tá? O telefone aqui, coloca o telefone dos senhores, para caso a gente precise fazer contato com os senhores, isso aqui ajuda bastante. Às vezes a gente liga quando a gente vê que a pessoa está com dificuldade, que está voltando muitas vezes o cadastro. A pessoa manda, a gente volta com pendência, volta, a gente liga para tentar ajudar a pessoa a esclarecer a dificuldade que está tendo. Bom, então preenchemos aqui os dados do cadastro do representante. O próximo passo agora é nós enviarmos os documentos, o upload dos documentos. Aqui nós temos praticamente 5 documentos que precisam ser anexados. Com exceção aqui da foto 3x4, todos os outros devem ser enviados em formato PDF, tá? Para quem não tem scanner de mesa em casa, ou tem alguma dificuldade de escanear um documento, hoje acredito que todo mundo tem um smartphone, né? um celular. E temos diversos aplicativos no smartphone que já fazem essa função. A pessoa tira uma foto do documento e esse aplicativo já converte essa foto para PDF, o que facilita muito a vida hoje de cadastramentos online, que praticamente a maioria dos órgãos hoje estão adotando esse sistema da pessoa enviar a documentação já em formato PDF, tá? Pelo menos os que a gente aqui trabalha, a Polícia Federal já faz assim, o Detran já está com a carteira digital deles online, também que a gente aceita também, tá? E outros, que eu não estou lembrando agora, mas eu sei que já estão trabalhando assim. Então, primeiro, aconselho até antes de preencher os dados, já juntar a documentação e deixar ela separada em arquivo formato PDF. Então, aqui eu vou simular o envio de uma foto de um RG ou CPF. Como eu expliquei, eu posso botar CNH aqui? Pode, sem problema nenhum. Vou aqui simular, por exemplo, aqui eu já fiz aqui um PDF, que eu botei o nome de teste, como se fosse a CNH que eu estou botando. Outra coisa, gente, nós exigimos também que todos os documentos aqui que sejam enviados
seja enviado no formato original, colorido, tá? Porque facilita a nossa leitura, a nossa identificação, principalmente os documentos que possuem foto. Às vezes, quando a pessoa tem por exemplo, tem uma cópia do RG em preto e branco, e ela vai escanear para a gente, vai ser recusado, tá? Porque a gente precisa, ou seja, a gente já não está exigindo que não, a autenticação dos documentos, até porque não faz sentido. Trata-se de um documento que a gente está botando em PDF online, mas o mínimo que a gente pede é que esse documento seja colorido e com uma resolução que dê para pelo menos a gente ler, né? Uma boa resolução, porque às vezes também tem fotos que a gente recebe que está embaçado, tá bem complicado de fazer a leitura, e é um dos motivos que retornam para fazer a correção do documento, tá? Aqui na foto 3x4, o formato que o sistema precisa é JPG, tá? É diferente de JPEG. Existem esses dois formatos de arquivo de imagem. Eu já pedi lá para o meu programador para ele fazer uma alteração no sistema para que aceitasse esses dois tipos de extensão de arquivo. Até porque facilita a vida do usuário. Eu não sei se ele já conseguiu fazer essa correção, mas eu sei que a gente começou com a extensão do arquivo JPG. Às vezes o usuário mandava JPEG, que a gente chama de JPEG, e não estava aceitando. Aí perguntava, não, mas eu estou mandando a extensão correta. Aí quando eu ia verificar, eu pedia para a pessoa me mandar o arquivo, eu via lá que estava JPEG e não JPG. Então, devido a esse tipo de acontecimento que era constante, rotineiro, eu já pedi para ele, Rodrigo, faz a favor para mim, deixa os dois, cara, que facilita a vida do usuário e facilita a minha vida também, tá? Mas, volto a dizer, eu ainda vou perguntar a ele, depois eu retorno para os senhores. Eu sei que se os senhores botarem JPG, já vai ser aceito, tá? Então, vou simular aqui uma foto, por exemplo, aqui, ó. Repare que aqui no meu já está JPG, que é a extensão, ó. Porque eu sei que é o tipo que a gente começou trabalhando no sistema com esse, é o tipo que aceita. Comprovante de residência. Muitos me perguntam, só serve gás, telefone? Não. Qualquer instituição que possua data de emissão, né? O endereço da pessoa, lógico, o nome da pessoa e a identificação da instituição. Pode ser um boleto? Pode. Desde que o boleto tenha a emissão lá recente, eu preciso de uma emissão de pelo menos 3 meses, tá? Recente, que tenha o endereço da pessoa e tenha a identificação da instituição financeira. Não tem problema, tá? Pode ser cartão de crédito, pode. Ou seja, o que os senhores tiverem como instituição que demonstre o endereço, o nome e a data de emissão. Estou com dificuldade de mandar porque não tem nada no meu nome. Eu boto no nome da minha esposa, do meu esposo, ou está no nome dos meus filhos. Não tem problema. A gente também aceita uma declaração feita, pode ser feita, redigida mesmo no computador, ou de repente aquele modelo que já existe no Detran. O Detran também ele aceita a declaração de residência. Ou seja, a pessoa vai preencher lá, declaro que resido no endereço tal, vai assinar e vai datar. Só isso. Ou seja, mas tem que ter a assinatura da pessoa e a data que essa declaração foi feita, tá? Também aceitamos, sem problema nenhum. Ou seja, o usuário ele pode botar tanto comprovante de residência que esteja no nome dele, é importante estar no nome dele, ou se não tiver nada no nome dele, faz lá a declaração de residência, ele mesmo assina e data, sem problema nenhum. Então, vou simular aqui o comprovante de residência. Repare também que é tudo PDF, com exceção da foto. O documento do CNH, já expliquei, né? Quem não quiser dirigir no porto, não precisa mandar. Quem quiser entrar no porto com o seu veículo, vai ter que mandar, vai ser obrigatório anexar. E quem não quiser entrar, quiser usar só como documento, bota aqui, mas não bota aqui na CNH. Porque se colocar aqui, eu vou entender que a pessoa quer entrar no porto dirigindo. Então, vou simular aqui o envio também de uma CNH e a carteira de despachante. É o último documento. A carteira de despachante é aquela carteira que a Receita Federal emite para os senhores, assinada lá pelo fiscal da Receita. Ou seja, precisa mandar a publicação no Diário Oficial
Senhores, não precisa. Por quê? Porque eu já entendo que se a Receita já assinou a carteira dos senhores, a Receita já verificou essa documentação dos senhores. Então, seria uma redundância de verificação. Eu verificar aquilo que já foi verificado pela Receita. Então, basta os senhores botarem aqui a carteira de despachante, a foto dela, com a assinatura lá do fiscal da Receita, que os senhores já comprovaram que os senhores exercem a função de despachante credenciado pela Receita. Caso, volto a repetir, caso algum dos senhores tenha lá o pedido negado, porque o guarda lá que verificou o documento dos senhores exigiu a publicação do Diário Oficial, entre em contato comigo, ou também lá naquele WhatsApp lá que foi disponibilizado. Podem falar, o Péricles, o supervisor do setor de permissão, me informou que eu não preciso mandar a cópia do Diário Oficial e está sendo cobrado aqui no sistema, tá? Que eu vou novamente lembrar o guarda lá que fez uma exigência equivocada para que ele, dali para frente, se lembre de não fazer essa exigência. Portanto, carteira, comprovante do despachante é somente a carteirinha do despachante assinado lá pela Receita Federal. Então, vamos simular aqui o envio dela. Falando mais um pouquinho dela também, nós inclusive já recebemos, até esqueci de falar com você, tá, Célia? Nós tivemos bastante, essa semana, principalmente, despachante, já que já deram início ao cadastro, ao cadastro dele no sistema com a gente. Então, o que eu reparei? Muita gente ali estava com a carteira vencida ainda do despachante, mas vencida esse ano, por exemplo. Nós aceitamos, tá? Nós fizemos o cadastro, aceitamos aquela carteira vencida em 2020. A diferença é que só podemos botar o prazo de validade do cadastro até 31/12, tá? Ou seja, chegando próximo de 31/12, a pessoa vai ter que fazer a renovação novamente e apresentar já a carteira renovada, tá? Agora, outros casos que eu lembro também, que eu verifiquei ali, tivemos despachantes que anexaram carteira, por exemplo, com validade vencida em 2015. Nesse caso, a gente recusou. A gente pediu que o despachante anexasse uma nova carteira, providenciasse uma nova carteira com pelo menos a validade vencida em 2020. Tá? Então, aqueles que tiveram a carteira já enviada em 2020, ou tem alguns até que já estavam com validade em 2021, aceitamos e colocamos a validade do cadastro conforme a validade da carteira, tá? Só para os senhores entenderem, quando a gente verifica a documentação dos senhores e verifica que está tudo correto, e no final a gente vai ativar o cadastro, vai validar o cadastro dos senhores, a gente tem que botar a gente bota uma data de validade do cadastro. Essa data de validade, ela vai seguir, no caso dos senhores aqui, 2 tipos de documentos, que é a CNH e a carteira de despachante. Aquele que vencer primeiro vai ser a validade do cadastro dos senhores, tá? Agora, caso os 2 documentos tenham validade de mais de 1 ano, então o cadastro dos senhores vai ganhar 1 ano, porque é a validade máxima que a gente dá. Por exemplo, a CNH tem validade até 2025. A carteira do despachante também, está lá em 2024. E os senhores fizeram o cadastro hoje, o cadastro dos senhores vão ter validade até 11/11/2021. Mas, Péricles, por que já não dá logo 5 anos, já que o documento dos 2 documentos está com validade de 5 anos? Porque eu preciso que os senhores, pelo menos, façam essa renovação no mínimo de 1 em 1 ano, porque quando os senhores entrarem no sistema para fazer renovação, os senhores verificarem se tem algum dado aqui que foi modificado, por exemplo, os senhores se mudaram, aí precisa lá alterar o endereço dos senhores, o telefone dos senhores não é mais esse mesmo, ainda mais telefone, que é uma coisa que a gente volta e meia, às vezes perde, apesar que o número continua, né? A gente perde só o aparelho, mas de repente os senhores precisaram mudar o telefone também dos senhores, então é bom para a gente verificar novamente se está tudo ali correto. Caso os senhores verifiquem, não, está tudo correto. Inclusive os documentos que eu estou mandando, não preciso renovar nada, os senhores vão verificar, vou chegar lá nessa parte, que lá na hora da renovação, aqueles documentos que não precisam renovar, mas os senhores clicam lá, não precisam renovar nada. Então, o único trabalho que os senhores vão ter é de entrar no sistema e informar que não tem nada para ser renovado, tá? Mas, pelo menos, eu forcei os senhores a entrarem e verificar. Se eu botasse 5 anos,
eu tenho certeza que a maioria dos senhores não entrariam para informar que o telefone precisa de uma correção, que o endereço mudou, tá? Então, por isso que a gente faz dessa forma. Bom, falamos aqui da carteira de despachante, falamos da CNH, falamos do cadastro. Antes da gente pular para a próxima etapa, alguém tem alguma dúvida, né, nessa primeira etapa aqui, de preenchimento de cadastro ou envio de documentos? Péricles, vamos lá. Eu estou com o chat aqui. O pessoal pediu o link, a gente já passou o link do Segad. Também a gente já passou aqui o link do YouTube do Fundaesp, porque isso está sendo gravado e vai ser lançado lá. E eu acho que pergunta mesmo, acho que eram essas. Colocar o link, onde estiver achando pequena, deixa a tela cheia, compartilhar, ingressou. Eu acho que está super bem explicadinho. Vamos ver se tem mais algum. Estão pedindo o seu número de celular. Gente, antes de ligar para ele, dá uma olhada no manual. A gente pode voltar a colocar nos grupos. A gente colocou aí o manual, está explicando tela a tela também. Ver esse vídeo, porque senão, imagina todos os despachantes ajudando e mandando mensagem para ele. Fora que tá os transportadores também mandando. Ele vai ficar louco, né? E vai demorar a resposta. É mais rápido a gente ir lá no manual ou no vídeo novamente. Péricles, eu gostaria que você explicasse para o pessoal, né, frisasse aí a importância de ser colorido, né, o escaneado, porque tem que ser colorido a carteira nossa e também os documentos, que eu sei porque eu mandei do meu ajudante e precisava, voltou com isso, e também a questão do carro, do documento do carro, que pode ter aquela cartinha quando o carro não tiver no nome da pessoa. Assim, Célia, na verdade, o carro seria a próxima etapa, quando a gente avançar aqui, que eu estou fazendo aqui, na verdade. Desculpa. Não. Um cadastro que está valendo mesmo, tá? Apesar de ser. Depois eu vou deletar esse cadastro, mas eu estou aqui no sistema e vou ativar esse cadastro para os senhores vejam como é que funciona, tá? Eu só esqueci de falar, o manual, caso os senhores queiram baixar também, além do que a Célia já disponibilizou, tem aqui, ó, aqui em cima, quer dizer, eu só verificar aqui agora que eu acho que esse aqui é dos. Esse aqui é dos transportadores de carga. Eu ainda vou ver se eu consigo botar nessa página do cadastro também o manual aqui para vocês baixarem e diferenciar qual manual é de quem, tá? Como a gente está fazendo essa reunião hoje, inclusive hoje, somente hoje que eu vou publicar oficialmente lá no site de Docas que os despachantes aduaneiros já estão com o sistema aqui de cadastramento pronto para serem realizado, apesar de que oficiosamente os senhores já foram informados e alguns já realizaram o cadastro, sem problema nenhum, tá? Mas lá no site de Docas, lá sim, eu vou botar o manual lá com o link, lá tem que ter, tá? Para caso os senhores precisam, ou não está achando, ou esqueceu, alguém que não participou hoje da reunião, o manual, basta estar lá no site de Docas, lá, na página da Guarda Portuária, que lá vai ter o manual para baixar também, tá? Então, Estou perguntando aqui se você vai explicar sobre o cadastro do ajudante. Eu respondi que sim, tá? Sendo, gente, que primeiro tem que ser feito o cadastro do despachante e ele que já vou antecipar aí, dar o spoiler, né? E aí, o despachante que vai fazer o cadastro do ajudante. Ele vai explicar sim, tá? Sim, perfeito. Foi bom reforçar, Célia, porque às vezes é comum o ajudante me fazendo pergunta lá para a gente que ele está tendo dificuldade em fazer o cadastro. É porque o cadastro do ajudante, quem faz é o despachante, tá? Ou seja, primeiro o ajudante tem que solicitar ao despachante no qual ele é vinculado para realizar o cadastro dele, tá? Então, só reforçando o que a Célia pediu, os documentos, peço aos senhores que nos ajudem, mandem colorido e com o mínimo de detalhes, de resolução possível para facilitar a nossa leitura. No final aqui, os senhores têm que clicar aqui para ler o termo de responsabilidade. É apenas informações que informa que cada usuário ali é responsável pelos dados que está colocando no sistema, pelos documentos, tá? A responsabilidade, a importância que ele pode ser responsabilizado civil, criminalmente, administrativo, aquilo que eu tenho certeza que os senhores conhecem bem a fundo, porque os senhores lidam com esse tipo de atividade
diariamente. Os senhores conhecem muito mais do que eu sobre essas responsabilidades. Então, leu aqui o termo eletrônico, clicou aqui na concordância, tem que clicar aqui, tá? Senão não avança, a concordância. Finalizamos todos os dados, enviamos o documento, clicamos em cadastrar. Repare que a mensagem que eu recebo, dados cadastrados com sucesso. Um e-mail foi enviado com a confirmação do seu cadastro. Se algum documento meu ali tivesse sido anexado com a extensão errada, com o tamanho errado, eu esqueci de falar para os senhores. Tá? Lá no manual, agora de cabeça eu não sei, mas lá no manual vem dizendo qual o tamanho de cada documento, tamanho máximo aqui. Porque, imagina, a pessoa às vezes cria um documento aqui. No caso dos senhores aqui eu acho até difícil, mas tem outros tipos de cadastro aqui, por exemplo, que tem contrato social, que tem documentos que são várias páginas. A pessoa às vezes manda um de 100 mega, o sistema não aceita. Então, cada documento desse tem limitação, alguns de 5 mega, outros de 1 mega. Eu não lembro, mas no caso dos senhores aqui, acredito que não vão ter esse tipo de problema, não. Então, se tivesse algum documento com a extensão errada, com o tamanho errado, algum dado aqui que foi preenchido errado, não apareceria essa mensagem. Ia aparecer o seguinte, ia aparecer, na verdade, a informação do que está errado. Ia falar, o CPF não válido, o CEP está faltando número, tá? O documento, a extensão do documento está equivocada, não foi PDF. Então, ia aparecer para os senhores corrigirem. Aí sim, só quando tudo tivesse aqui preenchido corretamente, os senhores clicassem em cadastrar, que aí ia aparecer essa informação, dados cadastrados com sucesso. Tá? Os senhores têm que receber essa informação. Um e-mail foi enviado com a confirmação do seu cadastro. Ou seja, a partir de agora, eu recebi um e-mail dizendo que o meu cadastro foi enviado. Só que se eu clicar aqui por exemplo, vou clicar aqui para os senhores aquele CPF fake que eu simulei aqui para a gente realizar nosso cadastro e vou clicar aqui para ver o que acontece. Repare... perdão. Olha lá, outra coisa aqui que eu esqueci, olha só o detalhe, que eu mesmo aqui não me atentei. CPF somente número, sem os pontinhos, sem os tracinhos, tá? Senão ele não reconhece. O sistema não reconhece. Olha lá. Como foi a primeira vez que eu mandei, aqui aparece de cara essa informação, aguardando a aprovação do cadastro. Ou seja, o cadastro ele foi enviado lá para a guarda portuária para fazer a análise dos documentos. Enquanto eu não retornar para o despachante, seja com pendência ou seja com aprovação do cadastro, o usuário, toda hora que ficar tentando fazer o login, vai aparecer essa informação. Então, eu vou entrar agora aqui no sistema com o meu cadastro lá de validador para poder aprovar esse cadastro fake que a gente fez. O senhor não repare aqui nessa tela, porque vai estar diferente dos senhores, óbvio. Porque, no caso aqui, é o meu cadastro de validador, lá de administrador, tá? Então, aqui, repare que já chegou para mim, para a guarda portuária, o cadastro do despachante teste 01 que a gente fez. Aqui chega toda a documentação de vocês para eu verificar. Então, aqui só para a gente não estender muito tempo, eu vou simular que o cadastro aqui, por exemplo, já estava ok. Vou botar que a carteira de despachante veio equivocada. Eu vou simular uma pendência aqui para o usuário. Vou botar só a carteira de despachante que estava errado e o resto estava certo. Aqui, tem que botar. Aí agora eu vou voltar aqui, ou seja, eu como lá com o meu login de administrador da guarda portuária, recebi o cadastro do despachante, verifiquei as documentações, porém verifiquei que tinha uma pendência e mandei para o usuário corrigir essa pendência. O usuário vai receber esse e-mail dizendo que o cadastro foi analisado, tá? E que existe uma pendência a ser corrigida. Aí sim, o usuário já consegue entrar no sistema, pelo menos. Vamos verificar aqui que deveria já conseguir.
Ó, aí essa mensagem que já aparece, cadastro com pendência. Realize as correções necessárias. Quando eu clicar OK, eu já vou entrar no meu cadastro de despachante. Pronto. Como tem pendência, gente, a primeira tela que os senhores vão visualizar é essa aqui, para corrigir a pendência. Repare que aqui do lado esquerdo eu não estou visualizando nenhum menu. Não temos nenhum menu aqui para poder fazer a visualização, porque os senhores ainda precisam corrigir a pendência, ou seja, o cadastro dos senhores ainda não foi aprovado. Aqui embaixo tem as informações da pendência. Eu tenho aqui qual é o tipo de documento que foi verificado, que deu erro. Foi a carteira de despachante. Aqui eu tenho a observação. Qual o problema que deu na minha carteira de despachante? No caso aqui do exemplo, documento elegível. Mas sempre vai vir aqui dizendo qual foi o erro, qual foi o problema que está no cadastro dos senhores. Como o documento aqui é elegível, então eu precisaria fazer escanear o documento novamente, com uma qualidade melhor, com uma resolução melhor, para que o guarda portuária consiga lá verificar e fazer a validação. Aí eu vou selecionar o arquivo, vou procurar no meu computador, na pasta que eu tiver salvado o documento, vou clicar, vou abrir o documento PDF e mandar novamente. Selecionei o arquivo. Esqueci de selecionar aqui. Selecionei o arquivo. Basta clicar em confirmar, que aí vai voltar de novo para a guarda portuária. Se fosse uma pendência no cadastro, ia vir aqui embaixo também, novamente, corrigir o cadastro. Só que eu ia clicar, corrigir o cadastro, ia vir aqui no cadastro e alterar aquilo que eu preenchi errado, que o setor lá me pediu para corrigir, tá? Então, ou seja, pode ser que tivesse aqui, por exemplo, todos os documentos de pendência, pode ser. O RG também está. Então, eu ia corrigir todos os documentos, enviar novamente, corrigir o cadastro, e no final, quando eu tivesse corrigido tudo, clico em confirmar. Confirmar as alterações realizadas? Sim. Dados, aí, ou seja, volta lá para a tela de login, e aí agora, lá no meu setor da guarda portuária, eu novamente recebo essa pendência corrigida que eu solicitei. Vamos supor aqui que agora eu verifiquei o documento dos senhores e aprovei. Aí agora aqui, só, eu vou botar a data de validade dos senhores, como aquilo que eu falei. Como aqui na carteira de despachante eu botei até 2025, aqui na CNH 2025 também, então automaticamente eu já vou dar um ano para os senhores a partir da data de hoje. Vamos supor que a validade aqui da carteira de despachante estivesse até 31/12/2020, porque a carteira que foi anexada aqui venceu em junho desse ano. Então, a validade do cadastro dos senhores seria 31/12/2020, tá? Aquilo que a gente já conversou. Vou confirmar. A partir de agora, o cadastro dos senhores já está ativo. Os senhores vão receber o e-mail lá informando seu cadastro foi ativado pela guarda portuária. Então, quando eu digitar que de novo, sim, esses tracinhos. Quando eu digitar que o login e a senha do cadastro de simulação que a gente fez, já abro o painel de controle do despachante. Ou seja, esse menu aqui à esquerda, que naquela tela a gente não estava visualizando, você já passa a visualizar, porque o cadastro agora já está ativo. Tá? Primeira coisa que a gente vê aqui em cima, aqui no canto superior direito, é o nome do despachante, já vai vir aqui em cima. Aqui é o vencimento do cadastro do despachante, tá? Os senhores reparam que aqui foi dado um ano, mas se fosse dado até o final desse ano, ou seja, 2 meses, os senhores já conseguem monitorar por aqui. Aqui tem o manual do usuário, que o Rodrigo colocou lá, o programador colocou também para vocês baixarem, tá? Eu só não verifiquei ainda se ele botou correto, mas daqui a pouco eu faço essa verificação. Nessa chavinha aqui, eu consigo alterar a senha. Tá? Minha senha aqui, eu acho que a pessoa aqui no meu setor, no meu escritório aqui, na minha repartição, muita gente já está sabendo, preciso alterar essa minha senha. Basta vir aqui, clica nesse botão, você digita a senha atual e aqui, nesses 2 campos aqui, digita a nova senha. Vamos supor que a gente estivesse lá naquela página principal, tá? Aqui a forma de alterar a senha que eu estou passando é vocês já logados, tá? E vocês sabendo qual é a senha atual. Mas vamos supor que vocês estão entrando no sistema
e digitou o CPF e esqueceu a senha. Acontece, é normal. Às vezes é tanta senha para a gente decorar que às vezes a gente esquece a nossa, não anotou em lugar nenhum. Os senhores vão ver que lá na página inicial, deixa eu entrar aqui, deixa eu sair aqui de novo, que é uma informação importante. Aqui, ó, esqueci a senha, não estou lembrando. Basta eu clicar nesse botão aqui, esqueci a senha, digitar o CPF dos senhores e apertar solicitar. Automaticamente, os senhores vão receber no e-mail lá o link para fazer a mudança de senha. Por isso que é importante os senhores terem, cadastrar o e-mail, conforme eu falei lá no início, que os senhores realmente tenham um acesso constante. Porque se os senhores também não esquecerem a senha do e-mail também e não conseguirem acessar o e-mail, aí vocês não conseguem fazer a alteração de senha. Eu vou ter que pedir, aí vocês vão ter que entrar em contato comigo, vou ter que falar com o programador para ele entrar lá no sistema e fazer a forma lá de correção, tá? Então, essa é a forma de vocês resolverem o problema da senha quando esquecerem, tá? Então, voltando à nossa tela aqui principal. Aqui eu também faço a alteração da senha, como a gente já falou, e aqui eu saio, deslogo do sistema, né? Basta clicar aqui que vocês saem do login que vocês fizeram. Então, o primeiro menu que a gente tem aqui, aquilo que eu falei, tá vendo? Vem escrito empresa, porque é padrão do sistema, tá? A gente utiliza o nome empresa para todos os usuários principais do sistema. E no caso do despachante aduaneiro, ele é o seu próprio login, ele é o seu próprio usuário principal. Quando eu clico aqui, repare que aqui você já consegue visualizar os dados que a gente cadastrou, que é os dados do próprio despachante. Aqui eu tenho os arquivos com os documentos que no caso, eu, despachante, enviei, né? Com a respectiva data de validade, tá? Às vezes acontece, gente, por exemplo, a minha CNH está com data de validade até 1/1/2021. Mas a Guarda Portuária botou até 1/1/2022, tá? Ou seja, houve um erro da Guarda Portuária lá que botou data de validade errado. Não quer dizer que vocês não precisam renovar, tá? Porque pode ser que alguém depois verifique esse erro e cobrem e vão botar a validade dos senhores lá conforme o documento original que os senhores mandarem. E não esse campo aqui. É raro acontecer, mas já vi. Já vi lá uma vez um guarda lá que botou essa validade aqui diferente do que estava do documento, tá? E só que a validade do cadastro seguiu aqui a do documento, tá? Repare que a gente tem dois tipos de validade. Nós temos a validade do documento em si e temos a validade aqui em cima do cadastro. Não necessariamente vão ser iguais. Quer dizer, na maioria das vezes vão ser diferentes, tá? Essa mãozinha para cima significa que os documentos foram aprovados pela Guarda Portuária. Quando tem a mãozinha em vermelho para baixo, aparece geralmente na época quando vocês fazem o cadastro pela primeira vez, que é a informação de pendência, que precisa ser corrigida. Aqui tem todo o histórico quando os senhores enviaram a documentação, quando que foi avaliada pela Guarda Portuária, quando que foi reprovada, quando que foi aprovada, tá? Quando tiver próximo aqui da validade, de vencer o cadastro hoje, basta vocês clicarem aqui, ó, renovar. Eu quero renovar o meu cadastro de despachante. Cliquei aqui, já abre essa telinha aqui embaixo, que é aquilo que eu falei para os senhores. Aqui está não atualizar, mas é isso mesmo. Eu vou selecionar quais os documentos que eu não preciso atualizar, ou seja, que os documentos que já estão válidos, que eu não preciso atualizar. Por exemplo, a minha carteira de despachante, de repente, é a única que eu preciso atualizar. Se lembra que eu informei que teve alguns despachantes que mandaram a carteira vencida esse ano e a gente deu a validade até 31/12? Então, ele não vai clicar aqui, porque ele precisa atualizar. Tá vendo como é que a pergunta? Eu não desejo atualizar? Então, esse vai ser o único que não vai ficar clicado. Eu vou selecionar aqui, vou clicar lá na carteira de despachante e vou anexar aqui. A CNH não, minha CNH não, Pérez. Minha CNH está com até 2025. Então, vou clicar aqui que eu não desejo atualizar. Comprovante também não. Todos os documentos aqui não, Pérez. Está tudo. Foto e RG, fotografia e RG geralmente não tem data de validade, tá? Então, são documentos que raramente eu vou ver alguém precisando fazer atualização. A não ser brincadeira que a nossa amiga lá da Tecmar falou para ele, não, Pérez,
fotografia vai ter casos que você vai precisar ser. Eu falei, mas como? Ela falou, não, mulheres principalmente precisam mudar a cor do cabelo. É uma brincadeira que ela fez, mas que são tipos de documentos que a gente não vai precisar fazer atualizações, tá? Então, vamos lá. O único documento aqui seria a carteira de despachante, que a pessoa precisa atualizar. Então, o único documento que ela não vai deixar marcado. O resto, ela vai marcar que ela não precisa atualizar. O cadastro aqui, mesma coisa. Repare aqui que abre a tela aqui para fazer alteração, tá? Então, Pérez, eu mudei o e-mail, porque aquele meu e-mail lá não estou conseguindo mais ter acesso. Não tem problema. Na hora de fazer a renovação, vocês trocam o e-mail. A renovação eu preciso fazer só quando está vencendo? Não necessariamente. Por exemplo, dados do cadastro que precisa ser alterado, por exemplo, a própria CNH, no próprio e-mail, que é uma coisa que a pessoa às vezes me pede, cadastrei o e-mail errado, precisa alterar lá, faz a renovação. E aqui vocês vão clicar tudo aqui que não precisa atualizar e só vai mudar aqui o e-mail, que é o cadastro. Tá? E quando você mudar o e-mail e apertar confirmar, o cadastro já vai estar atualizado. Eu não vou fazer essa etapa, gente, senão a gente vai ser repetitivo. Por quê? Porque vai ser novamente a mesma etapa que a gente fez do cadastro, ou seja, a carteira do despachante vai lá para mim, como guarda portuário, para verificar. Aí, se estiver pendente, eu volto para os senhores, tá? E os senhores vão receber novamente aquela tela para ver se a carteira de despachante está com mãozinha para baixo. É o mesmo processo inicial, a renovação. O mesmo processo inicial do cadastro é o processo da renovação. Envie de documento, se tiver tudo aprovado, volta, você recebe e-mail, tudo direitinho, tá? Então, acho que a gente não precisa simular essa parte, a não ser que alguém deseja, tá? Se alguém desejar, a gente faz. Oi, Péricles, deixa eu falar com você uma coisa. Eu acho que, assim, a gente está tendo um pouquinho de saídas aqui do treinamento, porque acho que a galera deve estar aí precisando registrar DI, na correria do dia a dia. Apesar que vai ficar lá gravado, mas eu acho que essa parte aí de você mostrar como funciona lá para o seu lado, tal, eu acho que a gente pode meio que realmente cortar, né? A gente dá uma simplificada aí, porque a gente está perdendo gente aqui na visualização, tá? Mas é só uma opinião, tá bom? Não, verdade, verdade. Então, justamente para a gente até não ficar muito extensivo, vamos tentar então fazer da forma que a gente visualiza apenas aqui a tela. Então, esse é o processo de renovação do cadastro, tá? Do próprio despachante. Aqui eu tenho o usuário. O usuário, no caso aqui do cadastro despachante, vocês não vão precisar utilizar, tá? Até porque, a não ser que os senhores queiram colocar algum ajudante que tenha possibilidade de cadastrar outro ajudante. Então, eu acho que os senhores não precisam utilizar esse campo aqui, tá? Porque não faz sentido no caso do cadastro dos despachantes. Só faz sentido no caso dos transportadores de carga que possuem empresa, cadastram seus representantes legais e o representante, às vezes, legal quer botar um outro representante para ajudar ele a fazer o cadastro aqui dos seus funcionários, tá? Então, vamos para o cadastro aqui das pessoas. Repare que o despachante aduaneiro, ele, ao mesmo tempo ele aparecer aqui como usuário, ele também aparece como uma pessoa. Para o sistema, ele é os dois, óbvio. E além de ser empresa, ele é os três, então, na verdade. Ele é a empresa, ele é o usuário e ele é a pessoa cadastrada. É aqui que os senhores vão dar início ao processo do cadastramento do ajudante aduaneiro, tá? Os senhores vão clicar aqui em criar novo. Vai abrir aqui novamente uma tela de cadastro para os senhores preencherem a mesma regrinha que a gente utilizou lá para fazer o cadastro do despachante aduaneiro, os senhores vão utilizar aqui para o ajudante de vocês. Vão preencher o CPF, o nome, e-mail, todos esses dados, conforme a gente fez lá no preenchimento do cadastro do despachante. E aqui os documentos, mesma coisa. Vai preencher a foto aqui do despachante, carteira do despachante, todos aqueles documentos que é similar ao do despachante aduaneiro. E vai clicar em confirmar. Vai repetir o mesmo processo do cadastro do despachante que vocês fizeram. Vai a guarda volta com pendência quando tem pendência, aí volta lá para a guarda e a guarda aprova quando tiver tudo correto. Quando for aprovado o cadastro do ajudante aduaneiro, aqui no menu pessoa vai aparecer aqui embaixo o nome dele, tá? Repare que, da mesma forma que tem do despachante aqui, por exemplo, aqui tem a aba que tem o nome do despachante, CPF, a validade do cadastro dele, se tem bloqueio, e o status. No caso aqui do despachante está o status ativo. Quando vocês fizerem o do ajudante, quando o documento for enviado lá para a guarda portuária, aqui vai aparecer o status.
aguardando aprovação. Aguardando aprovação significa que o processo está na mão da guarda portuária para verificar a documentação. Quando a guarda portuária volta com uma pendência para o despachante, aí o status aparece aqui, aguardando correção, ou seja, o status do ajudante vai aparecer aguardando correção. Aguardando correção significa que os documentos do ajudante estão com pendência e precisa ser corrigido. Então, repetindo, quando está na mão da guarda portuária, aparece aguardando aprovação. Quando está na mão daqui do ajudante, que no caso é o despachante que faz a verificação, aparece aguardando correção. Tá? E quando o cadastro é aprovado, aparece ativo. Se o cadastro estiver vencido, obviamente vai aparecer vencido. Se o ajudante ou o despachante cometeu alguma infração, ou a guarda portuária está precisando entrar em contato com ele urgente, qualquer tipo de solicitação, pode ser que a gente informe aqui um bloqueio, tá? Pode aparecer. Quando tiver um bloqueio, os senhores já sabem que precisa entrar em contato com a guarda portuária e obviamente aparece no e-mail dos senhores o motivo do bloqueio. Outra coisa importante, aqui a gente tem o QR Code. É aqui que o despachante, tanto o despachante quanto o ajudante, consegue gerar seu QR Code. Basta clicar aqui, aparece essa imagem, esse aqui é o QR Code do despachante e do ajudante, tá? Só para não confundir, cada um tem o seu, o despachante tem o seu QR Code, cada ajudante que ele tiver vai ter o seu próprio QR Code, tá? Ele pode imprimir, basta clicar aqui ou enviar por e-mail. Também salvar no celular, não tem problema. Agora, aquilo que eu falei, aconselho imprimir, porque tem celulares que lá na leitora, lá no portão, não consegue fazer a leitura de alguns aparelhos. Aqui, esse botão aqui com essa bolinha é desativar o cadastro. Então, caso tenha algum ajudante dos senhores que não trabalha mais para os senhores, perdeu o vínculo com os senhores, basta clicar nessa bolinha do ajudante aqui, que vai desativar o cadastro do ajudante, tá? O ajudante não vai conseguir mais entrar no porto e não vai mais ser responsabilidade dos senhores. Caso um outro despachante lá precisar vincular ele ou contratar ele, esse despachante vai ter que fazer novamente todo o cadastro desse ajudante. Aqui é para renovar a permissão do ajudante também. Ó. Aparece essa bolinha com a pessoa no meio, com um rostozinho no meio. Quando a validade do cadastro do ajudante estiver próximo de vencer, basta clicar nesse botãozinho aqui que inicia-se o processo de renovação do despachante, do ajudante, que é similar ao processo inicial de cadastramento do ajudante. Tá? Então, vamos para o cadastro dos veículos. Basta clicar aqui em veículo, aqui no menu, e aqui clicar em criar novo. Tá? Mais uma vez, temos uma tela de cadastro, que é de preenchimento obrigatório e do documento a ser anexado. No caso dos senhores, eu acredito que os senhores terão veículo de passeio, né? Motocicleta. Eu não sei se os senhores precisam entrar no porto com outro tipo de veículo, tá? Eu acho difícil. Um despachante precisar entrar no porto com um caminhão, com uma van, mas caso precisem, deve ser justificado o porquê que se trata daquilo ali. Mas na maioria dos casos vai ser veículo de passeio. Os senhores vão preencher a placa, vão preencher a cor do veículo, tudo conforme consta no CRLV do veículo, tá? Novamente, copiem a mesma informação que está no CRLV, porque é ali que a gente verifica lá se foi preenchido corretamente. A cor, a marca, o modelo, o Renavan, a unidade de federação do documento, o ano de fabricação do que consta no documento, o CPF do proprietário que está lá no documento do CRLV e o nome do proprietário que está no documento do CRLV. Caso algum despachante possua um veículo que não esteja o nome dele, por exemplo, está no nome lá da esposa, está no nome do filho, está ou às vezes é veículo aluguel, por exemplo, Localiza. O despachante trabalha com o veículo da Localiza. Basta anexar junto ao CRLV do veículo o documento que autoriza vocês a dirigirem aquele veículo. Se for da esposa, basta anexar lá o documento da esposa, dizendo assinado lá o documento, ou a própria certidão de casamento, porque trata-se de esposa nesse caso. É de um primo. Pede para essa pessoa, para o proprietário, fazer um documento datando e assinando que autoriza você, que está autorizando você a dirigir aquele veículo, tá? Não precisa ser nada complexo, não. É um documento simples mesmo, que a pessoa informa lá que é proprietário daquele veículo e que está autorizando
o despachante dirigir ele ou o ajudante, tá? Se for aluguel lá da Localiza, basta anexar lá o contrato da Localiza que vocês possuem de documento, tá? Então, preencher os dados. Anexou aqui o CRLV, mesma coisa. O veículo, os documentos vão lá para a guarda portuária, segue aquele rito que a gente já conversou bastante, de verificação do documento, análise de pendência e ativação do cadastro. A partir daí, vai aparecer aqui, igual aqui da pessoa, uma linha dessa do veículo também. A placa do veículo, o modelo do veículo, o vencimento do cadastro do veículo e o status do veículo, tá? Só que a diferença é que aqui no veículo eu tenho um campo que vocês precisam preencher, que é vincular a pessoa, e eu vou ter que simular aqui um cadastro. Célia, no caso aqui do veículo, eu só consigo visualizar essa tela se eu fizer a simulação de preenchimento do cadastro, tá? Não, beleza. Faz aí. Só te falei para dar uma acelerada em algumas coisas, porque a gente estava perdendo o pessoal, mas está ótimo. Vamos lá, vamos fazer o carro, que é importante. Então, vou simular aqui rapidinho um teste aqui do veículo, tá? Ué. Agora foi. Pronto, repare aqui agora, voltando aqui a simulação que a gente estava fazendo. Repare que o veículo meu aqui, conforme eu expliquei, aparece as mesmas informações aqui quando eu clico em veículo, como aparecer lá da pessoa. A placa, o teste, a marca, o modelo, a cor, todas as informações que eu tenho necessidade de acompanhar. Eu clicando nessa lupinha, eu tenho acesso aqui ao cadastro que eu fiz do veículo, certo? Aqui eu preciso habilitar ainda a pessoa. Por quê? Somente pessoa gera QR Code, porque o QR Code, na verdade, é um código que tem a leitura do CPF da pessoa. Veículo não possui QR Code. Então, para a pessoa poder entrar no porto com o seu veículo, ela tem que realizar esse processo de informar quais as pessoas que estão habilitadas a dirigir aquele veículo que eu cadastrei. No caso aqui, eu vou o nome que a gente criou de simulação de despachante teste 01. Cliquei no nome, repare que a primeira letra que eu já digito aqui da pessoa, do meu despachante, já aparece o restante, eu clico nele e aperto nesse botãozinho aqui de mais. Aí o nome vem aqui para baixo e salvo. Ou seja, significa que essa pessoa aqui, ela que estou habilitando para esse meu veículo que eu cadastrei. Se eu quiser retirar ela, basta eu clicar aqui, tá? Se eu quiser autorizar o meu ajudante também a dirigir o meu veículo, mesma coisa. Eu boto aqui o nome do meu ajudante, aperto nesse maisinho, ele vai aparecer aqui. Então, os senhores têm que ter consciência que todas as pessoas que vão precisar dirigir aquele veículo têm que estar constando aqui. Se tiver 10 pessoas, não tem problema, as 10 entram aqui. Tá? Que é muito comum, por exemplo, no caso das transportadoras. E clico em salvar. A partir daí, que eu fiz esse procedimento de habilitar a pessoa, quando ela for entrar no porto agora, quando ela passar o seu QR Code, lá na tela do guarda, vai aparecer a informação do despachante, a foto do despachante, vai aparecer a informação do CPF dela e do veículo, porque agora ela habilitou o veículo, tá? Se ela não tiver feito aquele passo lá, que a gente fez agora de habilitação do veículo, quando ela entrasse no porto lá com o seu carro, ia aparecer na tela
todas as informações dele do despachante, mas não ia aparecer do veículo. Então, com certeza o guarda portuário ia informar: seu veículo não está ainda cadastrado. O senhor pode entrar no porto, mas somente a pé. O senhor vai ter que estacionar seu veículo lá fora. Tá? Então, não se esqueçam de fazer esse procedimento de habilitar aqui a pessoa que vai dirigir o veículo. Senão o sistema não vai entender lá que o veículo da pessoa está cadastrado, mesmo já estando. Tá? Mesma coisa que os senhores vão fazer com o veículo todos os veículos que o senhor cadastrar. Se quiser cadastrar 3 veículos, veículo do ajudante, mesma coisa. Para cada veículo tem que fazer essa habilitação aqui de pessoas, tá? Se alguém tiver dúvida em relação a isso, pode senão eu vou avançando, para a gente não ficar muito longo. Aqui nós temos o menu de bloqueio, que é aquilo que eu expliquei. Caso o ajudante dos senhores for bloqueado por algum motivo, vai aparecer aqui o motivo do bloqueio, a informação que está bloqueada, e para os senhores provavelmente entrar em contato com a guarda portuária. As observações, elas não bloqueiam, tá? Mas são informações, por exemplo, a gente precisa fazer contato com os senhores, não estamos conseguindo. E não é nada urgente que tenha necessidade de bloquear o cadastro, mas aí fica aqui constando a observação. Por favor, precisamos entrar em contato relacionado ao assunto tal. Ou qualquer tipo de observação que seja advertência, seja uma informação, seja um aviso, fica tudo no campo de observação, tá? Os senhores conseguem visualizar e também recebem por e-mail. Ou seja, todas essas etapas que a gente está fazendo, só para lembrar, cada passo a passo que o sistema faz no cadastramento, na renovação, na habilitação, no bloqueio, nas observações, todas essas etapas, os senhores recebem um e-mail sendo informado do que aconteceu, tá? Aqui a gente tem os relatórios. Aqui vai constar as entradas, tanto os relatórios quanto o menu presente aqui. Fica registrado todas as vezes que os senhores ou que o seu ajudante entrou no porto, entrou e saiu no porto, tá? Por enquanto só está funcionando entrada, porque a saída a gente ainda não instalou as leitoras lá de QR Code. Mas os veículos que os senhores entrarem lá no porto e as pessoas vão ficar todas registradas aqui. Dia, data e horário, tá? Uma informação importante que eu tenho para passar para os senhores. Vamos lá. Hoje, quem precisa entrar no porto de carro com esse sistema de QR Code vai entrar normalmente, porque já existem leitoras de QR Code funcionando nos acessos de veículos, tá? Do 24 e do Portão do Caju. Os 2 acessos principais do Porto do Rio de Janeiro, acesso de veículo, já estão com leitura do QR Code. Agora, quem não entra de carro, quem precisa entrar a pé, tá? Ainda, eu estou com previsão, desde a semana passada, que já iam instalar as leitoras lá, de QR Code. Mas vou pressionar para que essa semana sejam feitos. Nos acessos de pedestre, ainda estamos em processo de instalação das leitoras de QR Code, tanto no 18, quanto no 24, quanto no Caju, ainda vai ser. Eu acredito que essa semana a gente consiga finalizar, vamos ver. Tá? Mas, enquanto ainda não estiverem instalados, por exemplo, o despachante que já está cadastrado aqui no SGAD precisou entrar hoje, Péricles. Como é que ele vai fazer? Ele vai se dirigir lá a qualquer um desses acessos. E como ainda não tem leitores de QR Code, basta ele mostrar a carteirinha dele de despachante. Ele fala, não, eu fui informado que ainda não tem a leitura de QR Code, já tem meu QR Code aqui, mas também estou aqui com a carteira de despachante. O guarda vai verificar a carteira de despachante de vocês e vão autorizar o acesso sem problema nenhum. Depois que esses aparelhos, inclusive no pedestre, tá? Nos acessos de pedestre, já estiverem instalados e funcionando, nem a carteirinha mais de despachante, os senhores vão precisar mostrar. Basta passar lá o QR Code que foi gerado dos senhores, que já vai aparecer lá na tela todas as informações, tá? A não ser que por alguma necessidade de abordagem lá da guarda portuária, que faz parte da rotina de trabalho do guarda lá, às vezes abordar um usuário para saber quem é ele, solicitar os senhores. O senhor pode apresentar a sua carteira de despachante, aí sem problema nenhum, os senhores apresentam, tá? Mas o acesso ao porto, depois que tiver lá os aparelhos, vai ser apenas por QR Code. Quando acabar esse problema de pandemia, senhores, nós teremos um outro procedimento, que vai ser além do QR Code, que os senhores vão ser solicitados a cadastrar a biometria dos senhores, tá? Tanto a biometria quanto
Oi, ô, Péricles, a gente já fez, a maioria dos despachantes já fez a biometria, tá? A gente já fez isso no final do ano passado, tá? Acredito que a grande maioria já esteja cadastrado e aí depois talvez tenha que renovar essas coisas, mas a gente já fez isso aí o ano passado, tá? Foi feita uma campanha aí, a gente conseguiu mobilizar bastante pessoal. Ótimo, ótimo. Quem já. Agora, na época que foi feita a biometria, também fizeram a foto, não fizeram lá no processo? Se eu não me engano, foi feito tudo, sim. Foi feito Isso. tudo. Então, ó, Tá? no caso dos senhores, então, esses dados que os senhores já fizeram da biometria da foto já vão ser aproveitados. Provavelmente, quase que com certeza os senhores não vão precisar fazer novamente, porque já fica salvo lá no computador. A não ser que tem algum ou outro aí que precisou atualizar lá, mas aí você vai ser informado. Então, quando acabar esse problema de pandemia, os senhores vão passar a acessar o porto com a biometria, ou seja, quem entrar a pé vai passar lá o dedo no leitor biométrico, que fica no acesso de pedestre, e vai aparecer lá na tela a mesma coisa, a informação lá do quem é a pessoa que está entrando, quem é o despachante, tá, os dados dele. Só que a diferença é que a catraca lá, né, que faz a liberação, ela já vai se abrir automaticamente, tá? A não ser que o guarda precise verificar, por exemplo, o despachante está entrando com uma bolsa, precisa fazer revista daquela bagagem, daquela bolsa. Aí o guarda trava lá, faz a verificação faz a revista lá da bolsa que tiver e depois o despachante vai acessar normalmente, sem problema. Quem for entrar de veículo, com seu veículo... Oi, pois não. Pergunta do André Oliveira, ele perguntou se vai servir para o Porto de Itaguaí. Sim. O cadastro é único, tá? Tanto para o Porto do Rio quanto de Itaguaí. Porém, lá em Itaguaí é a mesma coisa. Aquilo que ou seja, lá ainda não temos nenhuma leitora de QR Code, ainda estão sendo providenciadas a leitura, tá? Basta os senhores apresentar a carteira de despachante lá, que vai conseguir. Agora, um detalhe, tá? O veículo. Ou seja, aqui no Porto do Rio já tem, como informei, já tem leitura de QR Code para fazer a leitura do veículo, tá? Quem entra com o veículo. Lá em Itaguaí, não. Então, o que os senhores vão precisar? Lá em Itaguaí, se tiver os equipamentos de leitoras de QR Code, inclusive nos acessos de veículos, que lá não tem, os senhores vão ter que precisar ainda imprimir uma permissão para o veículo dos senhores entrarem lá em Itaguaí. Porém, os senhores não vão precisar enviar a documentação toda lá, porque já vai estar cadastrada na SIGAD. Todos os documentos dos senhores já vão estar na SIGAD. Então, o que os senhores vão fazer? Vão mandar um e-mail lá para o setor de permissão de Itaguaí, com a ficha de cadastro do veículo, óbvio, e na ficha de cadastro, na ficha de solicitação, só informar que assim, meu veículo já está cadastrado na SIGAD. Só informar isso, tá? Não precisa anexar os documentos nem nada. E o guarda lá vai receber e vai imprimir essa permissão do veículo. Os senhores só vão lá para retirar a permissão. Então, quando os senhores precisarem entrar no Porto de Itaguaí, basta apresentar essa permissão e a carteira de despachante dos senhores, tá? Alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? Bom, acho que é isso mesmo, o Péricles. Essa carga poderia ser até apreendida por não estar declarada no mapa. Tá? Então, qual é o remédio? Muito bem explicado, Péricles. Muito obrigado aí pelas informações. Informar todos os routers, já que eu não sei qual está chegando. Né? E aí, então, depois, o que acontece? Essa carga vai atracar com divergência. Senhores, a carga vai então, que assim, espero ter contribuído, ter ajudado, tá? Eu abro agora, caso alguém tenha alguma dúvida, seja até depois também, tire essa dúvida, não fique, acho que essa dúvida, não fica com vergonha, constrangido. Pelo contrário, a gente está aqui, eu quero mesmo que os senhores façam dúvida, me pergunte tudo, porque os senhores entendendo como é que funciona, os senhores, além de ter o processo dos senhores facilitado, também facilita o nosso. Porque os senhores vão ser multiplicadores, vão passar para outros despachantes, como é que funciona, tirar dúvida deles também, acredito, tá? Nós temos lá o canal de WhatsApp, como eu passei, a Célia pode disponibilizar, eu não sei nem, porque eu tô com a tela aqui do SGAD, eu não sei se já disponibilizaram meu telefone lá no chat para os senhores, tá? Sem problema nenhum. Agora, que assim, qualquer dúvida que os senhores mandarem, eu vou tirar. Mas se os senhores puderem priorizar
apenas os erros, porque vai ter erros, já adianto, senhores, tá? É normal. Todo início de sistema acontece erros, tanto do sistema quanto erros do validador lá, do guarda que está cadastrando. Nesses casos, sim, eu peço que os senhores entrem em contato comigo. Não precisa entrar lá em contato com o WhatsApp, não. O WhatsApp lá é mais para tirar dúvida do setor, tá? Mas quando tiver algo assim mais sério, mais urgente, mais importante, não fique com vergonha, me liguem, me mandem o WhatsApp. O WhatsApp eu sempre respondo dentro do tempo que eu tenho aqui, que eu consigo, tá? E é isso, espero ter ajudado os senhores, estou à disposição. Precisar marcar outra dessa, a gente faz. O Renault perguntou se quem não é despachante ajudante consegue fazer o cadastro, ele é auxiliar de importação. Então, deixa eu responder isso aí. Peraí, deixa eu entrar aí no circuito agora. Péricles, foi maravilhoso, tá? Eu vou tentar resumir para vocês as maiores dúvidas que me mandaram durante a semana toda aqui. Gente, ajudante só existe para ajudar alguém, a própria palavra diz. Então, dessa forma, quem tem que cadastrar o ajudante é o despachante. Então, o despachante faz o seu vínculo, faz o seu cadastro, depois que ele foi aprovado, ele faz a entrada do ajudante dele, da mesma forma que ele fez a dele. Ele é o responsável, inclusive, pela legislação, o despachante é responsável pelo ajudante, mas o ajudante é responsável por ele também. O carro, a mesma coisa, vocês vão lá e vão fazer o cadastro do carro para entrar. Vai ser um único, depois que fizer o cadastro do carro, vai ser um único QR Code que vai ter as duas informações, tanto sua como do carro. Esse cadastro vai ser válido para Itaguaí, só que no momento Itaguaí ainda não tem as leituras de QR Code, mas ele já está pronto para a gente ir lá. Então a gente continua no mesmo sistema ainda Itaguaí. Em breve vai mudar. Importante, precisa ter a carteira emitida pela Receita Federal para poder fazer esse cadastro na DOCAS. É ela que te dá autorização para a DOCAS permitir que a gente entre, tá? Então, qual é a minha dica? Vai lá, faz no ECAC, nós já conseguimos agora que o despachante faça o pedido da carteirinha para o ajudante também lá junto à alfândega do Porto do Rio de Janeiro, porque a grande maioria dos ajudantes não tem certificação digital, porque eles não renovam, porque é um custo sem necessidade, porque ele não utiliza no dia a dia. Então, o despachante pode dar entrada, tá? É importante que o ajudante só está vinculado a um despachante, ele pode trabalhar aí dentro de mais de um, mas dentro da DOCAS, dentro da Alva, ele está vinculado a um só, tá? Quanto aos auxiliares e outros que não são despachante e ajudante, essa é uma questão que a gente não está tratando hoje. Isso a DOCAS ainda está verificando, junto às comissárias, juntos aos NVOCCs, entre as agências marítimas, todos esses vão ser cadastrados. Se você não tiver vinculado a um despachante ou a uma empresa, você é qual a categoria? Então, isso é uma discussão para lá. A gente tem que verificar que não está ligado a nada, como isso vai ser resolvido, e a gente vai ver isso mais lá na frente. Nesse momento aqui, está se tratando do ajudante, e o despachante, ele é tido como uma empresa, como o Péricles falou, porque ele é autônomo pela legislação dele. Tá? Analista de importação, se ele está dentro de um escritório de comissária, de despacho, isso tudo vai ser feito lá na frente, não vai demorar muito. Está tendo reuniões semanais, e aí isso vai chegar até vocês. Então, eu peço para o pessoal que não é despachante e ajudante, aguardar, tá? Volto a falar para vocês, alfândega, quem não tem certificação, o ajudante que não tem certificação digital, pede para o despachante aduaneiro entrar com o seu pedido. Faz lá e faz depois do SIGAT. A gente vai disponibilizar isso para vocês no YouTube. Gente, a gente precisa cancelar isso. Vamos ler os manuais, tá? E aí, essas coisas que eu estou falando. Quem não é ajudante despachante tem que aguardar para ver em qual categoria vocês estão incluídos para poder solicitar isso, tá bom? Péricles, quero te agradecer muito. A gente avançou bastante aí na hora. Eu sei que tem um pessoal que teve que sair daqui para ir numa outra
FAQ lá no aeroporto, estou aqui com o celular ligado aqui também. E a gente voltando, a gente vai lidar um por um. Receita é abrir no ECAC, gente. Já coloquei, procurem na 7ª região, em todos os grupos, procurem lá nos arquivos, que foi passado para vocês, inclusive, a ficha para preencher em formato de Word, tudo. Então, assim, é só procurar nos grupos de TECOM, grupo de amigos de CLIA, de 7ª região, que foi colocado, foi postado lá, gente. Então, é através do ECAC que os documentos são sempre o de mesmo, o que sempre foi precisou. Beleza, gente? Péricles, eu te agradeço muito e deixo aí para você finalizar. Obrigado, Célia. Eu que agradeço a participação de vocês, tá? Como eu informei, estou à disposição de todos vocês. Só deixar claro, aquele perfil que a gente fez hoje, a simulação, é exclusivo, tá? Para despachante e ajudante, como a Célia já informou. Ter mais tipos de usuários vão ser feitos o cadastro na SIGAD aos poucos. Nós estamos trabalhando etapa. Começamos com os transportadores de carga, com os arrendatários, agora aí pulamos para os despachantes aduaneiros, estamos finalizando os prestadores de serviço, ou seja, aos pouquinhos a gente vai incluindo no sistema tipos de usuários, tá? Então, quem tiver algum tipo de atividade relacionado com a função dos senhores, mas que não seja despachante nem ajudante, aguarda um pouquinho que em breve vai ter lá o cadastro lá ativado na SIGAD para ser realizado. Por enquanto, quem precisar entrar no porto que não se enquadre lá, é só procurar todos os casos, tá? Que ainda não estão na SIGAD e precisam entrar no porto, o procedimento ainda é o comum lá de se dirigir lá, mandar um e-mail lá para o setor da guarda portuária, enviar a documentação, para depois lá retirar a permissão de papel, tá bom? Senhores, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar algum tipo aí, quer dar alguma ideia? Né? Bom, eu acho que é isso, então, Péricles, a gente vai encerrar, vamos deixar isso lá, tá? Só respondendo, aguardem que vai ter notificação sobre biometria, por enquanto não está funcionando, parou a biometria de funcionar depois de tá? E voltando a falar para vocês, o despachante aduaneiro tem que fazer o cadastro do ajudante dele no SEGAD da guarda portuária e ele pode abrir o dossiê no ECAC e fazer para o seu ajudante também, tá? Gente, vou encerrar isso aqui e daqui a pouquinho a gente vai voltar a distribuir aí nos grupos para vocês o manual e mais informações aí depois do almoço e também o link do YouTube. Gente, muito obrigado, Péricles, muito obrigado. O WhatsApp dele está aí também, a gente já divulgou, mas leia o manual antes. Um beijo para todos, obrigado, e vamos nos despedindo aqui. Péricles, obrigada. Obrigado a você, boa tarde. Boa tarde.